Qual a nota que você dá para o seu casamento? Ah, porque a minha esposa... Opa! Qual a nota que você dá como você, como marido, como pai? Tira o olhar do outro. Qual a nota que você dá no seu casamento? Ninguém muda ninguém, muda você primeiro. Qual a nota que você dá para a sua mentalidade, para as suas crenças? Será que você ainda se pega em coisas pequenas? Depois de 52 dias de pensar em coisas grandes, coisas altas, muralhas, coisas grandes serem construídas, fortalezas, eu ainda continuo pensando em jumentas? Chega de rejeitar o conhecimento. Uma vez que vocês me rejeitaram, eu também rejeito vocês. Um prazer estar aqui mais uma vez, depois de um encerramento tão abençoado como nós tivemos ontem, e poder estar aqui no melhor lugar do mundo, que é na presença do Senhor, iniciando mais um projeto Casa Firme. É com muito prazer que nós damos início a mais esse trabalho abençoado de 25 horas de oração pela nossa casa, pela nossa família. Então, vamos começar juntos esse trabalho abençoado em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Senhor, mais uma vez, Senhor querido, tendo o privilégio de estar aqui na sua casa, orando, meu Pai, usando, gastando e desgastando a nossa vida, o nosso corpo para algo grande, Senhor, algo que não nos será tirado, para o investimento, Senhor, na coisa mais importante das nossas vidas, que é o investimento na nossa vida espiritual, Senhor. Porque é o que nós sempre falamos, para o Senhor não muda nada, mas para nós muda tudo. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo poderoso, o Senhor continua sendo perfeito, mas nós estamos crescendo. Nós precisamos crescer, nós precisamos ajustar a nossa vida cada vez mais alinhada ao Senhor, meu Pai. Então nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela vida, te agradecemos porque ontem tivemos o fechamento de um ciclo, Senhor, onde eu creio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um aproveitou ao máximo suas oportunidades e plantou, meu Pai, para colher uma vida incrível. Não apenas 52 dias, Senhor, mas uma vida de poder, uma vida de glória. Uma vida de boas respostas, meu Pai, respostas de fé. E hoje já podendo estar aqui na sua presença, Senhor, neste trabalho poderoso, único, talvez, no mundo, onde nós estamos aqui orando e atraindo favor para as nossas vidas, Senhor. Favor para a nossa casa, para a nossa família, para a obra das nossas mãos. Estamos aqui plantando para uma eternidade abençoada, mas também para uma vida aqui nessa terra de glória, Senhor. Uma vida cabode, uma vida de glória, Senhor, em nome de Jesus. E eu te agradeço por isso. Nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, erros, Senhor, que talvez já agora de manhã, logo cedo, talvez pensamos alguma coisa errada, falamos alguma bobagem, Senhor, guardamos, relembramos algum sentimento maligno que só vem para estragar as coisas, Senhor, nos perdoa. O Senhor nos dê visão, discernimento, graça, sabedoria, meu Pai, para não cair mais nas mesmas velhas setas diabólicas. Nos ajuda, meu Pai, em tudo que nós precisamos fazer. Tem misericórdia de nós. Nos cubra com teu sangue. Nos dê um dia poderoso de glória e de vitórias em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Graças a Deus. Bom dia a todos vocês. Estão aqui comigo.
né, neste início abençoado de Casa Firme. Graças a Deus. Muito bom. Meus queridos, eu quero ler para vocês aqui a partir de Oséias 4:6, que diz assim: O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Falta de conhecimento, rejeitar o conhecimento. Rejeitar a falta de conhecimento, pessoal, nós vemos exatamente isso na palavra. A falta, o rejeitar o conhecimento leva à destruição. E quando eu rejeito as coisas do Senhor, qual que é a consequência? O Senhor também vai rejeitar as minhas coisas. É claro, é óbvio. Não tem como o Senhor me abençoar se eu estou desprezando as coisas dele. Não tem como ele me abençoar, como nós sempre falamos, né? Pois ele vai fortalecer um comportamento, ele vai fortalecer um padrão errado. Então não tem como. Ele, como um pai amoroso e responsável, ele não vai fortalecer um comportamento autodestrutivo. Então minha vida não vai fluir. E o Senhor vai rejeitar. Como nós vemos aqui, ó. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Olha só a posição, a parte espiritual do povo, a parte espiritual de uma família, né? Nós fomos colocados como sacerdotes, nós homens fomos colocados como sacerdotes do nosso lar. Então, se eu rejeito o conhecimento de Deus, se eu rejeito o conhecer de Deus, a intimidade, o relacionamento com Deus, o que vai acontecer? O Senhor vai rejeitar a mim. É onde eu não tenho vitórias, onde a minha vida trava, onde as coisas não caminham. A culpa é minha. Eu rejeitei. Não porque eu não sabia, mas porque eu não quis. E nós sabemos disso. Eu não esqueço, eu ignoro. Quem é que pode dizer que não sabe de verdade o que fazer? Não sabe o que tem que mudar, não sabe como proceder, não sabe como tem que falar, não sabe como tem que tratar. Quem tem a coragem de falar que realmente não sabe o que fazer? Só se for assim, uma pessoa que chegou ontem, assim, que estava no pecado na vida, nunca teve contato com nada, não teve uma mãe, uma avózinha lá que orava, que levava para a igreja, para o culto, só se tiver alguém assim. Do contrário, nós não podemos dizer que não sabemos ou que esquecemos. Eu tenho que ser honesto e dizer, não, eu ignorei. Eu não quero fazer. E qual que é a consequência disso? A gente já responde aqui, ó. Eu também ignorarei os seus filhos. Então, quando o homem não se posiciona como cabeça, como sacerdote, ele está traindo o problema, não é só para ele. Mas muitos homens têm um mal muito grave, que é o egoísmo. É o egoísmo. Ele vai lá, ele atrai problema para os filhos dele, para a família dele, para os resultados dele. Então nós temos recebido, olha o propósito intenso, poderoso, abençoado que nós recebemos. Nós temos recebido conhecimento de como viver, de como cuidar da nossa família, de como cuidar dos nossos negócios, do nosso dinheiro, como investir. A bispa sempre fala lá das 3 partes, né? Guarda um pouco, gasta um pouco, investe um pouco, né? Mas não, a pessoa não quer. Ela fala, ó, guarda a língua, guarda a boca. Não, não quero. Então a palavra está vindo, as direções estão sendo dadas. Mas aí eu escolho, né? O Senhor me dá o livre-arbítrio. Aí eu vou lá e resolvo fazer do meu jeito. Aí eu estou destruindo os meus filhos,
Eu estou destruindo a fé dos meus filhos. Lembra o que Jesus falou? Se um de nós fizermos um desses pequeninos tropeçarem, seja pequeninos por serem crianças, sejam pequeninos por serem imaturos espirituais, crianças espirituais, eu estou destruindo a fé de alguém. Se eu destruo a fé de um filho, se eu destruo a fé de um parente, né? Que ele me enxergava como aquele que deu certo, aquele que é correto, aquele que é o único que ainda é casado, porque a família inteira está todo mundo no segundo, no terceiro casamento, aquele que tem uma vida aparentemente abençoada, equilibrada, organizada. Eu vou lá e simplesmente mostro: isso tudo é uma mentira, isso tudo é uma farsa, eu não sou nada disso. Eu estou destruindo e trazendo o quê? Maldição para a minha vida. A palavra diz que se eu derrubar um pequenino na fé, melhor que eu amarrasse uma pedra no meu pescoço e pulasse no mar. Olha que fim terrível. O Senhor fala que seria melhor para mim do que o que eu vou colher, o que a minha vida vai se tornar. Então, olha o temor, olha o peso que nós precisamos ter no nosso coração. Não, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser um levantador, não um derrubador. Eu quero ser aquele que as flechas na mão do guerreiro. Eu quero ser um lançador de coisas boas, lançador para boa direção. E não aquele que derruba, aquele que destrói, aquele que acaba com a fé, aquele que envergonha. Não, em nome de Jesus. Então nós temos recebido conhecimento no Ministério Mudança de Vida, você sabe. Se tem um lugar que você recebe conhecimento, que você recebe a palavra, que você recebe a direção, com a base não no achismo, mas na verdade, todo dia que você abrir um programa, abrir um culto, qualquer material que você encontrar dentro do nosso ministério, nos nossos canais, você vai ver isso aberto. Você vai ver a palavra de Deus sendo pregada para você. E não historinhas, causos e piadas e etc. Não, você vai ver a palavra, a palavra. Então será que nós ainda, depois de tanta coisa, tantas palavras, propósito dos 52 dias, será que nós ainda acreditamos em mentiras? Será que nós ainda temos áreas da nossa vida que nós estamos desfocados ainda, ou focados, pior ainda, né? Focado nas coisas erradas? Que ao invés de eu focar no crescimento interior, a pessoa fica lá priorizando coisas erradas, priorizando sentimentos, priorizando ainda viver por imagem. Ao invés de ela focar no crescimento interno, domínio próprio, uma fé, a arma mais poderosa que nós temos é a oração. Vou focar na oração, vou focar no meu crescimento, eu vou fechar minha boca, porque a minha boca tem incendiado toda a minha vida. Eu tenho que botar um freio na minha boca para eu parar de ser estúpido, para eu parar de falar bobagem. Eu tenho que crescer internamente, mas eu estou focado no outro. O outro tem que mudar. Não, porque o problema da minha vida está fora. Não, o problema da minha vida é você, sou eu. Nós somos o problema e nós somos a solução. Então, eu tenho focado no quê? A palavra está falando de crescimento. Todo culto a gente fala de crescimento. Toda segunda-feira na oração de Jabes, nós estamos orando e falando sobre crescimento. Deus quer que você cresça, Deus quer que você cresça, Deus quer que você cresça, mas eu continuo ignorando, rejeitando a palavra. Uma vez que vocês rejeitaram, eu também vou rejeitar vocês. Então a palavra fala sobre crescimento, eu estou falando sobre coisas miseráveis, sobre coisas pequenas.
A palavra está falando para o Saul: Saul, tudo isso toda a nação é sua, todas as bênçãos, a riqueza vão estar nas suas mãos, mas eu quero saber da jumenta. Né? É muito engraçado, né? Muito interessante, né? Porque quando uma pessoa ela é ignorante, o que a gente fala, né? No Brasil? Isso daí parece um jumento. É um jumento, não vê, não entende, é teimoso. Nada mais perfeito para casar. O Saul estava ocupado com jumentas. Quantas pessoas que às vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, parece um jumento, não muda, não quer mudar. Não é essa a expressão que a gente fala? Pois é. Ou seja, ao invés de eu ir para coisas grandes, olhar para o alto, para coisas grandes, eu estou preocupado com as jumentas. Então nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Muitos têm vivido essa vida pequena, pessoal, que ficam ignorando as direções que têm recebido para viver uma vida segundo Cristo. Então as pessoas estão se destruindo financeiramente. Quantos crentes, pessoal, quantos crentes que estão investindo o seu dinheiro nessas bets aí, nessas apostas, nesses sites de apostas, estão acabando com a sua família, estão acabando com as suas reservas. O nosso país está sendo aniquilado. E não é por causa do Haddad, do Lula, do Xandão, não. Tem sido destruído por causa das mentalidades. Porque ainda carrega uma crença que ainda é aquela crença da inveja, a crença do ressentimento, a crença da indisciplina. Nós precisamos vencer em nome de Jesus isso. Você precisa ser esse canal de mudança, de transformação. Porque, de modo geral, a cultura do nosso país é uma cultura muito difícil, muito complicada. As pessoas não têm prazer no estudo, não têm prazer no crescimento interno, não têm prazer em ver o outro prosperar. Está sempre buscando um atalho. Nós precisamos quebrar esse padrão em nome de Jesus, na nossa vida, na nossa casa, plantando na nossa casa a semente certa, nos nossos filhos a semente certa, ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia, ensinar os nossos filhos a ler livros, ensinar os nossos filhos a ocupar o tempo deles com coisas produtivas, não na TV. O nosso país é o país que mais consome internet do mundo. O nosso país é o número 1 em rede social, pessoal. E o nosso país não é o país mais populoso da Terra. A China é muito maior, a Índia é muito maior, os Estados Unidos é muito maior. E quem consome mais internet, quem gasta mais horas em rede social? O brasileiro. O brasileiro é o número 1 em memes do mundo. Nenhum país tem uma criatividade como a nossa. Mas, infelizmente, é voltado para aquilo que é inútil. O nosso país, ele é um país tão poderoso, tão abençoado, tão grande, tão rico em tantas coisas. A prova disso é que tudo que é feito no nosso país, todas as oportunidades para crescer, a maioria dos governantes, eles de propósito, eles perdem as oportunidades. De propósito, tem até um político que falava isso: o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E mesmo assim o país está aí. Imagina se o nosso país tivesse um povo que lê, que estuda, que vive a palavra, que tem excelência, que tem disciplina. Imagina um povo com uma mentalidade como dos japoneses, uma mentalidade como dos alemães. Imagina só. Como não seria o nosso país? Seria 5 vezes os Estados Unidos, com certeza. Porque tem tudo para prosperar, tem tudo para ser uma bênção. Mas escolhe o caminho errado. Escolhe a preguiça, escolhe o ressentimento, escolhe a indisciplina. Não estuda, não lê, não fala direito.
As pessoas erram o português. A língua portuguesa é uma língua linda, é uma língua muito rica. Por que a maioria do mundo fala inglês? Porque acabou sendo uma língua mais fácil de aprender. A língua portuguesa é uma língua mais difícil de aprender, porque é uma língua rica. Não é a mais difícil, mas é uma das mais difíceis. E nós vemos um povo, infelizmente, que não investe no seu crescimento espiritual, não investe no seu crescimento intelectual, não investe na sua família, mas investe nas bets, investe tempo, gasta tempo, perde tempo na rede social demais. Tudo que acontece de errado vira piada, vira meme. Você sabe, né? Uma maneira de você não lutar, não mudar as coisas, é não se revoltando. Guarda isso para você. Se você não se levanta e não se revolta contra uma situação que está errada, se você não se revolta contra os seus resultados, se você não se revolta contra o corpo que você tem, se você não se revolta contra o casamento que você está vivendo, se você não se revolta contra os resultados financeiros que você está vivendo, você não muda. E como é que o brasileiro muitas vezes lida com as situações? Fazendo novos memes. A casa está caindo, o negócio está estourando, pipocando para todo lado. O que o brasileiro está fazendo? Não todos, obviamente, você não faz isso, eu creio em nome de Jesus. Está fazendo piada, está rindo, está achando legal, está achando bonito, está achando engraçado, está tentando, mas a gente tem que ver o lado bom. Peraí, não. Uma coisa é você ser otimista, outra coisa é você viver pela fé, outra coisa é você fazer graça de tudo, fazer piada com tudo, falar mal de tudo. Você não vê que as pessoas fazem isso? Fala mal de tudo, reclama de tudo, do preço de tudo, mas faz alguma coisa? Não faz nada. Ah, mas o que eu posso fazer? Você tem tanta coisa que você poderia fazer, é só não esperar que alguém vai fazer. Mas é o que a gente está falando aqui, a palavra está falando, muda você, muda primeiro na sua casa, muda primeiro nos seus filhos, para que eles não sejam não façam parte de mais uma geração destruída, de mais uma geração com um cérebro derretido, mais uma geração que só fala errado, que o sonho da vida dele é ganhar dinheiro jogando videogame. Tem gente que ganha dinheiro? Tem. Mas até para jogar videogame você tem que ser o melhor. Até para jogar videogame você tem que ser o número 1. Ora, tudo tem que investir na coisa certa. Não, vou virar youtuber. Para virar youtuber você precisa ter pauta, ter assunto. Você quer ser youtuber? Não seja o da piadinha, não seja sei lá, aquele que só a única coisa que ele sabe fazer é reagir ao vídeo de alguém. Então, você quer ser um youtuber? Então, cresça para você ajudar outros a crescerem. Fique mais inteligente para você poder ensinar outros. Né? Não tem canais que ensinam língua portuguesa, não tem canais que ensinam sobre investimento, não é? Essas pessoas precisaram estudar para estar lá. Mas tem também o canal que só assiste o vídeo de outro canal e fala mal do que está acontecendo naquele vídeo. Ora, escolhas. Você vai ser o do react, o que reage ao vídeo do outro e fala mal do que o outro está fazendo? Esse vai ser? Então, em nome de Jesus, vamos acordar para isso. As pessoas se destruindo financeiramente. Tem uma pesquisa que eu soube que aquele atacadista, o Açaí, né? Ele fez, por que estava caindo nas compras, por que estava caindo, né? Ele pagou, né? Uma pesquisa nacional, por que estavam comprando menos? Porque mercado não tem como quebrar, todo mundo tem que comer. O povo está sem dinheiro, e não é por causa do Haddad, por causa das grandes escolhas desse governo corrupto, mas está fazendo
As pessoas estão sem dinheiro porque estão endividadas. Porque o pouco dinheiro que tinha, porque o brasileiro também não tem uma organização financeira, não se organiza, não faz como a bispa tem ensinado, como a Bíblia ensina. Ó, você guarda um pouco, você gasta um pouco e você investe. Então você dizima, você doa um pouco, você é dizimista, ofertante, ou seja, você está plantando no reino, você está plantando na sua vida, você está plantando que o devorador seja repreendido. Então, eu dou um pouco, eu gasto um pouco, você tem suas necessidades, está certo? Comprar alguma coisa para você, para sua família, e você investe um pouco. Você guarda. Mas é tão pouquinho, você tem que começar por algum lugar. Mas demora tanto, comece hoje, não olhe o tempo, só vai fazendo. Isso se torna um treinamento, e aí quando você for sendo abençoado, você cresce, você recebe uma promoção, você estuda, você cria uma outra fonte de renda e você vai guardando mais, ou seja, aquilo é um treinamento do que simplesmente falar, vai demorar muito, ou é muito pouco. Daqui a pouco passaram 20, 30 anos, puxa, se eu tivesse feito, mas não fez, pois é. Está entendendo? Então as pessoas têm a oportunidade, mas o que elas fazem? Eu rejeito o conhecimento, eu não quero cuidar da minha saúde. Eu quero dar tudo que minha carne quer. A minha carne pediu, a minha carne recebeu. Então, eu não estou gostando do meu corpo, mas eu vou continuar. Depois lá bate a aflição, e a roupa não fica bonita, e as coisas não ficam confortáveis no casamento, não fica à vontade na frente do cônjuge, não fica à vontade para ir numa praia, não fica à vontade para usar uma roupa, tem a questão da própria saúde em si, né? Começa a não ter força, não ter energia, porque hábitos ruins, não estuda, não cresce, já está há tanto tempo ouvindo uma palavra dessa, mas não começou a ler a Bíblia até hoje, não começou a ler um livro até hoje, aí continua falando o português errado, continua assassinando o plural. Por quê? Porque não sabe? Não, porque não investiu, tem rejeitado as oportunidades, tem rejeitado o tempo das oportunidades. Olha o tempo de oportunidade que a gente teve agora. 52 dias. 52 dias. E teve gente que em 2 meses não conseguiu de jeito nenhum participar de uma oração na madrugada. Teve gente que em 2 meses, de jeito nenhum, assim, mas não deu para abrir um jejum, participar de um jejum. E vai reclamar do resultado? Vai falar que não consegue sair do lugar? Por que a minha vida não vai? Se eu estou na igreja, desde quando estar na igreja muda a sua vida? O que muda a sua vida é o que você faz pela sua vida. É o que você recebe, vem aqui à igreja, recebe e pratica na sua vida. Então a pessoa não faz a parte dela, não cuida da mente dela, não alimenta a mente dela com a palavra, com crescimento, com coisas boas, úteis, não alimenta o corpo dela com coisas boas, coisas úteis. O que vai acontecer? Está sem força. Pode ver, você já deve ter ficado aí algumas vezes, um tempão aí no celular, a hora que você viu, você estava horas. O que sobra para você? Cansaço. Sua mente está cansada, seus olhos estão secos, seus olhos estão cansados. Você não aprendeu nada, você dormiu pouco, você não cresceu em Deus, você não está falando diferente, você não aprendeu algo novo. Sobra só cansaço. A gente vê muitas pessoas, pessoal, que estão sem energia na alma, sem energia no espírito, sem energia no corpo. Por quê? Porque só bota coisa errada para dentro. Alimentação ruim,
hábitos ruins, não ora, não tem tempo para Deus. É o que a gente falou, estava falando esses dias. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Se você começou a fazer seus jejuns semanais, você não pode parar. Se você tinha seus dias que você estava orando na madrugada, você não pode parar. Se você conseguiu se organizar para estar mais vezes na igreja durante a semana, você não pode parar. Se você tem se organizado espiritualmente, se você tem se organizado na sua casa para fazer a sua oração, com a sua família, ler a Bíblia com seus filhos, você não pode parar. Compre Bíblias para os seus filhos, presenteie, premie eles, faça metas. Meus filhos, a hora que vocês terminarem tal parte da Bíblia, termina os evangelhos que vocês vão ter um presente. Terminou o Novo Testamento, vocês vão ter um presente. Vai treinando eles para ter o prazer da leitura. Compre os livros da bispa, compre os livros infantis. Que seja às vezes um gibizinho, mas estimula eles, dá para ler lá a Turma da Mônica, né, o Chico Bento, o Cebolinha, mas que estimule a leitura, para que eles saiam da tela, para que eles saiam da TV, que é uma porta para a pornografia, que é uma porta para a falta de foco. As crianças precisam conversar, precisam ter interação, pessoal. Pode ver, hoje em dia, tem se dado muitos diagnósticos de autismo ou de hiperatividade. Pode perceber, as crianças que mais ficam em telas, elas não falam bem. Elas não falam, porque tudo é treinamento. Se você está sendo um receptor, um consumidor, você não está desenvolvendo. Você não está desenvolvendo a sua interação social, você não está desenvolvendo o seu vocabulário, você só pensa, mas você não fala. E a sua mente precisa... Como é que uma pessoa ela se torna um bom comunicador? Falando. É assim, tudo na vida é treinamento. Como é que uma pessoa se torna um grande atleta? Treinando aquilo. Um grande corredor? Correndo. Um grande fisiculturista? Puxando peso. Como é que uma pessoa se torna um bom comunicador? Falando, estudando a coisa certa, falando a coisa certa. Então ele está botando a coisa certa e ele está falando a coisa certa. Então ele é um bom comunicador, então ele tá se enchendo da verdade, está se enchendo de coisas úteis, está melhorando a dicção, português, o plural dele, ele está saindo, ele está treinando. Como é que uma pessoa aprende uma nova língua? Ouvindo e não tendo vergonha de falar. Mas eu falei errado, passei vergonha. Ótimo, maravilhoso. É assim que a gente cresce, o nosso cérebro funciona na pressão. Mas eu estou passando isso. Perceba uma coisa. Pode ver. Os árabes, por exemplo. Árabe é desenrolado, pode ver que tem árabe no mundo inteiro. E os caras falam no mínimo 3 idiomas. Tem gente que fala 5, 6, 7. Mas pelo menos 3. E o brasileiro? Quando fala inglês, ele assim está achando, nossa, eu estou voando. Se ele fala inglês, um bom inglês, ele está voando. Por quê? Para a nossa cultura, se você fala inglês, você já está lá em cima. Mas um árabe, por exemplo, ele já fala uns 3, pelo menos. Ele fala dele, ele fala inglês, ele fala espanhol. Ou ele fala outra língua. O europeu, por exemplo. O europeu, ele sabe falar, todo mundo fala inglês, mas ele sabe falar um pouco de alemão, ele sabe falar um pouco de italiano, ele sabe falar um pouco de espanhol, ele sabe falar um pouco de francês, porque ele está ali perto, tem contatos, e porque tem interesse também. Então veja, pessoal, quanto nós podemos crescer.
mas muitos têm aceitado viver uma vida apática. Não existem duas verdades. Não existem dois modos de viver que funcionam. Só existe um jeito. Não existe o seu jeito e o meu jeito, existe o jeito de Deus. Existe como eu estou alinhado a Deus ou desalinhado a Ele. Então só tem um jeito. Com atitudes de fé, com oração. Todos os nossos problemas serão resolvidos na fé e na oração. Que a gente vai orar. E a gente tem que ter a fé para praticar. Então, todos os nossos problemas serão resolvidos com a fé e com a oração. Nós, pessoal, fomos colocados, como o Senhor Jesus fala, né? Como luz e sal. Nós somos o remédio para esse mundo. O mundo não vai melhorar sozinho. Nós somos o remédio para os doentes. A cura é Jesus. Nós somos esses que levam, porque o Senhor, Ele usa pessoas. Ele falou, ide. O mundo precisa de Jesus, o mundo precisa de Deus, é verdade. Mas como que esse mundo vai conhecer a Deus? Como o oficial etíope, lá com Filipe, ele estava lendo a Bíblia, ele estava buscando um conhecimento, mas ele falou, eu não sei, eu não estou entendendo se ninguém me explicar. Então é fácil a gente falar, né? O mundo precisa de Deus, o mundo precisa de Jesus. Não, o mundo precisa de você, que tem Deus, que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, que tem o fruto do Espírito, e Ele te conhecer. O mundo precisa conhecer pessoas íntegras, pessoas de Deus de verdade. A cura é Jesus, sim. A cura da alma é Jesus. Mas Ele espera que eu seja esse condutor da bênção, esse mensageiro das boas novas. Olha o que diz aqui em Atos 28, 28. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Olha só, Paulo falando, e depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Eles não gostaram. Paulo falou, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, ou seja, o judeu não quer ouvir, né? Os gentios vão ouvir. Que homem de fé, né? Porque hoje em dia, muitos gentios nem isso quer ouvir. Mas aqui ele falou, e eles não gostaram, os judeus se retiraram, discutindo intensamente. Ou seja, alguém vai ouvir. Se você tiver as boas novas, se você for um bom exemplo, um bom representante do Senhor, alguém vai ouvir. A gente olha em volta e parece que ninguém quer ouvir, né? Está uma bagunça. Mas tem muitas pessoas que querem ouvir. Tem muitas pessoas que o mundo todo precisa, mas muitos se fecharam. Muitos tiveram experiências negativas com gente que se dizia cristã, e aí se fecha. E aí o problema é daquele que causou escândalo. Aquele trouxe um grande problema para a vida dele, mas o mundo quer ouvir, sim. Alguém vai ouvir. Se quem deveria pegar a palavra não pega, vai ter alguém que vai pegar. Quem deveria pegar a palavra? Quem prega, quem vive, quem diz que crê na palavra. Ora, quem devia pegar a palavra primeiro? Os cristãos, os crentes. Mas muitas vezes esses não pegam a palavra. Esses pegam a religião, esses pegam os movimentos, esses pegam outras coisas, mas não pegam a palavra. Por isso que não sai do lugar. Olha o que diz no 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. E recebia todos os que iam vê-lo, e pregava o reino de Deus, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Aqui em Filipenses 4, diz assim, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César.
Então nós vemos aqui, Paulo era prisioneiro. Imagina se Paulo estivesse lá e falasse assim, meu Deus, e agora? Estou preso, não posso fazer nada, olha, eu até queria sair pelas ruas e pregar a palavra, ir para as praças romanas e levar a palavra de Deus, mas o que eu posso fazer? Não, ele estava na casa dele. Olha o favor que ele recebeu por 2 anos, o processo dele correndo. E ele pôde alugar uma casa. E ele podia pregar livremente, sem impedimento, abertamente, sem impedimento algum. Então ele pôde pregar a palavra, por 2 anos, pessoal. O que Paulo não pôde fazer? O que não se faz em 2 anos? Mas eu só estou aqui nesse lugar. Não, ele estava em Roma. Ele estava na capital do mundo. Ele tinha já convertido os funcionários que estavam no palácio de César. Olha onde ele chegou, as influências que ele alcançou. E se a palavra chegou até nós, Paulo tem uma grande participação. Porque ele já plantou a semente naquele povo, naqueles corações, que era a capital do mundo. Então veja, o favor de Paulo, o favor de Deus na vida de Paulo para cumprir o propósito de Deus. Então ele teve 2 anos, ou seja, Deus nos dá tempo para fazer aquilo que vai mudar a nossa vida. Deus nos dá tempo para a gente cuidar da nossa saúde, para a gente cuidar do nosso casamento, para a gente cuidar da criação dos nossos filhos, para organizar a nossa vida. Deus nos dá tempo para aplicar a palavra. Ele teve lá a oportunidade para pregar, para falar, para ensinar. O que Efésios diz? Aproveite ao máximo cada oportunidade, pois os dias são maus. O que diz lá em Eclesiastes? Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força. Mas eu não pego as minhas oportunidades, eu não faço com toda a minha força, eu ainda carrego sentimentos, eu ainda carrego a preguiça. Ou seja, o que o senhor está falando? O nosso tempo é agora. Paulo tinha aquele tempo, aquele momento. Então, o momento é esse. Muitas pessoas não viram os filhos crescerem. Não viveram bons momentos no casamento. Não romperam na área profissional, porque no momento em que ele poderia ter aprendido, aproveitado a faculdade que ele fez, aproveitado o tempo que ele poderia ter crescido, poderia ter aproveitado lá o momento com a esposa dele, poderia ter aproveitado os momentos com os filhos dele. Não, estava ocupado, não queria, estava envolvido com muitas coisas, não tinha tempo. Graças a Deus, esse arrependimento eu não tenho. Eu não tenho saudade de tempos do crescimento das minhas filhas. Eu aproveitei cada fase, tirei milhares de fotos. De vez em quando elas ficam me pedindo, pai, mostra pra gente as fotos. E vou lá. E vou subindo, a foto não acaba mais, é vídeo que não acaba mais, tudo lá no Google Fotos. Eu não perdi essa parte, eu não tenho falando, que saudade quando tinha isso. Podia ter saudade quando olha nos vídeos, é engraçadinho, mais fofinho, mais gordinho, engraçadinho, falando errado, tal. Mas não triste, olha, estava assim, fazendo assim, correndo para lá. Não, cada fase eu aproveitei. Então, tem gente que não usou bem o tempo que tinha. Então, a gente precisa ter em mente, pessoal, que a gente precisa deixar as coisas muito melhores com a nossa presença. Você tem que ter esse caráter. Vamos ter muito claro esse caráter, o caráter do cristão. O caráter do cristão, ele deixa as coisas melhores. Então você chega num lugar, você deixa melhor do que você pegou. Você pegou o carro emprestado, você deixa o carro melhor. Você sai de um lugar, você deixa aquele lugar melhor do que quando você chegou.
Você pode deixar mais organizado, mais limpo, mais certinho. Esse é o seu caráter. Você entrega algo melhor do que quando você recebeu. Ou seja, o caráter do cristão é melhorar as coisas. Então eu peguei de um jeito, eu entrego melhor. E esse é o entendimento. Tudo deve ficar melhor depois de você. Você passou por um lugar, igual quando você está num hotel, você está num restaurante, você está na igreja. Você ajuda lá a deixar o banheiro organizadinho, né, gastar o papel na quantidade certa, ter o zelo, né, a organização de deixar o quarto decente, organizado, né, o quarto lá do hotel que você ficou, né? Ah, mas tem alguém que limpa. Mas é um ser humano. É um ser humano que não merece, ele tem que organizar, é o trabalho daquela pessoa, mas você não precisa dificultar a vida dela. Deixando aquela zona, aquela bagunça, né? Aquela coisa totalmente sem integridade, sujo, bagunçado, tudo torto, né? Não precisa disso. A gente tem entendimento para isso. Então, vamos analisar, trazer para a nossa vida quanto que eu tenho investido no meu crescimento espiritual, meu relacionamento com Deus, quanto que eu tenho investido no meu crescimento intelectual. Eu estou lendo pelo menos aí, assim, um básico do básico do básico, um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Tem gente que lê livros e livros, tem gente que lê 40, 50, 60 livros por ano. 2, 3 livros por mês. Ah, mas é porque não faz nada na vida, pelo contrário, quem faz isso é porque faz muito. Quem não consegue fazer nada, não ajustar essas coisas, na verdade é uma pessoa que é bem menos produtiva do que poderia ser. Quem consegue fazer tudo isso são pessoas extremamente produtivas, porque elas organizaram a vida delas, a prioridade da vida delas. O que ela faz? Ela faz tal área, então ela tem que aprender sobre tal área, ela quer, senão ela vai parar no tempo. Por que tem médicos e médicos, advogados e advogados? Que aqueles tem alguns que pararam no tempo e aqueles que se tornaram os melhores. Tem jogadores e jogadores de futebol. Tem atletas e atletas, para tudo tem isso. Tem aquele que é o comum e tem aquele que é o extraordinário. Então Deus tem nos dado chances para fazer o que é certo. Então não vamos perder mais oportunidade com a preguiça, com a passividade, com a incredulidade, com o orgulho. A bispa falou recentemente que São Paulo é a cidade com o maior número de aviões particulares e o maior número de lojas de luxo do mundo. O que tem em São Paulo não tem nos Estados Unidos. O que tem em São Paulo não tem na Europa. De onde vêm essas marcas? Olha que coisa doida. Em São Paulo, não no Brasil, em São Paulo. Ou seja, tem muita gente que pensa grande. Tem muita gente de mente ampla, mente grande, mente próspera. Porque prosperidade é mentalidade. Então tem. A gente tem exemplo aí perto de nós, em São Paulo. Tem lugares, você sabe, você que é de São Paulo sabe que tem lugares que são num nível de um patamar extraordinário. Tem gente de muita excelência, de coisas caras mesmo, de altíssimo nível, seja profissional, seja lugares, restaurantes. São Paulo tem o que há de melhor no mundo, ou seja, tem gente de mente grande, tem potencial. E o povo de Deus muitas vezes não assume, não acredita que pode. Não assume essa posição alta. Por quê? Sentimentos, ressentimentos, são derrotados por causa de crenças malignas. Então não aceita isso.
Não aceita ter uma palavra poderosa, mas viver uma vida miserável. E se Deus achar que o tempo da oportunidade acabou? O que eu vou fazer? Quem não tem visão, pessoal, não enxerga a vida que tem. Quem não tem visão não enxerga as oportunidades que tem, ele só vê o problema, ele só vê a perda, ele só vê o que ele não tem, como eu falei esses dias do exemplo, né? Tem um copo meio cheio e um copo meio vazio, ele só enxerga o copo meio vazio, ele só enxerga para aquilo que ele não tem, ele não enxerga para a vida que ele tem. Então quem não tem visão, não vê as oportunidades, ele não dá a resposta certa para Deus, a resposta que ele dá é na carne. Então muitos, infelizmente, continuam trocando aquilo que é bênção e tornando aquilo em maldição. Ele torna a casa dele, que poderia ser uma bênção, o casamento, os filhos, a vida, o trabalho dele, a fé dele, ele ser luz e sal, ou seja, ele se tornar uma bênção, ele acaba tornando em maldição. E a palavra diz lá, né, em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, será que nós ainda não acreditamos na verdade? Como a bispa uma vez passou, né? A gente fez aqui recentemente a Roda da Vida. Aquele círculo lá com cada área da vida em uma nota. Qual a nota que você dá para os seus pensamentos hoje? Já pensou em alguma bobagem? Já falou alguma bobagem? Algum complexo, algum sentimento? Ou você pensou já em coisas grandes? Coisas grandes, estou num grande projeto, eu não vou descer, eu não vou parar. Ou será que eu ainda estou pensando em coisas pequenas? Você está pensando em coisas grandes ou pequenas? Qual a nota que você dá para o seu casamento? Ah, porque a minha esposa, qual a nota que você dá como você, como marido? Como pai? Tira o olhar do outro. Qual a nota que você dá no seu casamento? Ninguém muda ninguém, muda você primeiro. Qual a nota que você dá para a sua mentalidade, para as suas crenças? Será que você ainda se pega em coisas pequenas? Depois de 52 dias de pensar em coisas grandes, coisas altas, muralhas, coisas grandes serem construídas, fortalezas, eu ainda continuo pensando em jumentas? Chega de rejeitar o conhecimento. Uma vez que vocês me rejeitaram, eu também rejeito vocês. Então, meus queridos, vamos orar, vamos usar bem o nosso tempo. Vamos usar bem o nosso tempo. Daqui a pouco a gente começa, com certeza, já agora já começa a aparecer panetone por aí. Se já não começou a aparecer, já deve ter começado a aparecer. Então daqui a pouco o ano acaba. Então vamos usar bem o nosso tempo. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor. E eu peço, Senhor amado, que essa mensagem, que essa palavra, Senhor, que o Senhor nos enviou hoje, que ela venha entrar no nosso coração, meu Pai, porque tudo de ruim entrou por repetição, mas tudo de bom também entra por repetição. Eu peço, Senhor, que cada um aqui, meu Pai, cada um de nós, pare de rejeitar o conhecimento, Senhor. Que nós venhamos a atrair o favor do Senhor para as nossas vidas. Derrama sobre nós, meu Pai, esse favor. Derrama sobre nós, meu Pai, o seu favor. Cubra-nos com teu sangue. Abençoa-nos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que nessa quarta-feira, nesse projeto Casa Firme, Senhor, após nós termos encerrado este propósito poderoso dos 52 dias, que nós tenhamos aqui um povo, Senhor, que agarra as oportunidades, que pensa grande, que crê na verdade, Senhor, que não rejeita, que usa bem o tempo, aquilo que tem vindo às suas mãos, que tem usado para fazer o seu máximo, para fazer o seu melhor. Eu peço, Senhor, dá visão, meu Pai, dá visão ao nosso povo, dá visão a cada um, Senhor, que aproveite as suas bênçãos, Senhor, que aproveite a bênção de estar vivo, de estar num lugar
sério, que fala a palavra, de ter uma família, Senhor, mas ninguém é perfeito, ele não é perfeito, eu não sou perfeito, o outro não é perfeito, mas nós temos vida, nós temos oportunidades de fazer um impacto, de causar um impacto, Senhor, em nome de Jesus, que cada um aqui, Senhor, tenha essa meta na vida. Eu vou cumprir o propósito do Senhor nesse tempo, eu vou impactar esta geração, eu farei a minha parte, Senhor. Paulo estava preso, mas só dentro de uma casa, mas ele era livre, ele estava pregando, ele não estava se amargurando, ele estava crendo, porque ele estava vivendo o propósito dele. Como Pedro, estava lá naquela prisão, mas ele era livre, ele estava em paz. Como José, que era um escravo, e depois um presidiário, mas tinha um espírito livre. Eles não estavam presos, Senhor, às circunstâncias que viviam. Eles estavam apegados ao Senhor, apegados à palavra. Eu te peço, Senhor, dá vitória, dá vitória, dá vitória ao nosso povo. Cobre com teu sangue, abençoa o nosso povo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada um. E tenhamos aqui um povo forte, um povo resiliente, Senhor, um povo disciplinado, um povo focado, Senhor, dá vitória, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, eu te peço. Dá graça, meu Pai, dá poder, derrama sobre nós a tua glória, Senhor, o teu Espírito, meu Pai. Diga isso para você: a minha vida é de cabode, meu Pai, a minha vida é de glória. A minha vida, eu tenho uma vida cabode, a minha vida é cabode, Senhor, eu tenho uma vida de glória. Onde eu vou, eu deixo melhor. Onde eu vou, a minha presença torna aquilo melhor. Onde eu estou, aquilo tem glória, tem fluidez. Eu declaro, meu Pai, eu faço a diferença na vida das pessoas para o bem. Eu deixo o lugar melhor, eu levo paz, eu levo excelência. Os meus filhos, eu invisto nos meus filhos, eu invisto na minha família, eu invisto no meu crescimento intelectual, espiritual. Eu tenho tempo para o Senhor, eu tenho uma organização na minha vida, eu sou produtivo, eu sou disciplinado, eu penso grande, Senhor, eu penso grande, eu quero mais do Senhor, não vou me contentar, mas eu já tenho isso, eu já faço isso. Não, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais a sua presença, meu Pai, eu quero mais resultados, eu quero ser um grande mantenedor da sua obra, meu Pai, eu quero ser o número 1 no meu ramo de atividade, Senhor, porque todo ramo de atividade tem o primeiro, tem o número 1, eu quero estar naquele lugar, meu Pai, eu quero ocupar os lugares altos, eu quero os lugares altos, meu Pai. Eu quero ocupar os lugares altos. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo ocupando lugares altos, Senhor. Eu declaro o nosso povo ocupando lugares altos. Abençoa o nosso povo, Senhor, abençoa o nosso povo. Eu declaro respostas, eu declaro vitórias, eu declaro portas abertas, eu declaro uma mente ampliada. Eu declaro, meu Pai, que tudo que nós recebemos hoje, receberemos todos os dias, meu Pai, ao longo desse dia, todas as oportunidades, Senhor, que nós vamos aproveitar e crescer. Nós vamos crescer. Nós vamos crescer, 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 nós vamos ocupar lugares altos, meu Pai, nós faremos a diferença, meu Pai, o nosso povo, o povo do Ministério Mudança de Vida faz a diferença por onde passa, Senhor, na excelência, no caráter, em todas as áreas, meu Pai, o nosso povo se destaca. Eu declaro, meu Pai, famílias abençoadas, eu declaro homens poderosos, bem-sucedidos, provedores, meu Pai, sacerdotes da sua casa. Eu declaro, meu Pai, um povo vencedor, um povo vitorioso, um povo que crê na sua palavra. Eu declaro, meu Pai, um povo que impacta vidas, meu Pai, que impacta esse mundo, Senhor, que é o canal de bênção, é o canal de evangelização, é o canal de vitória na vida das pessoas, Senhor, porque o Senhor está usando, o Senhor usa pessoas, que as pessoas vejam em nós, meu Pai, a diferença.
um povo abençoado, um povo que fala a verdade, um povo que crê na verdade, um povo que é excelente em tudo que faz, meu Pai, que quer se tornar cada dia mais inteligente, que não rejeita o conhecimento, que aplica a vida e aplica no dia a dia aquilo que tem recebido do Senhor. Eu declaro isso, Senhor, em nome de Jesus, vitórias e vitórias para o nosso povo, mudança de mentalidade, Senhor, uma mente aberta, uma mente ampla. Eu declaro vitória, Senhor. Abençoa o nosso povo. Eu declaro um dia incrível, um dia poderoso. Eu declaro o melhor ano das nossas vidas até então. Eu declaro que cada um aqui, meu Pai, dia após dia, vá se tornando esse odre incrível, poderoso que o Senhor quer que nós sejamos, para podermos comportar o peso da bênção, o vinho novo, Senhor, que vai nos esticar, que vai, meu Pai, nos exigir ainda mais, e nós vamos passar nesses testes, em nome de Jesus eu creio, Senhor. Abençoa cada um. Eu peço, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Pai, porque mais uma vez o Senhor nos manda uma palavra de entendimento, de abertura mental, de pensar grande, de rompimentos, meu Pai. Eu te agradeço pelas vitórias. Fala com cada um, Senhor. Ajuda-nos em tudo que nós precisamos, nos dê graça, nos dê força, nos dê espírito, nos dê visão e discernimento para tudo que nós precisamos fazer. Em nome do Senhor Jesus, guarda, meu Pai, o nosso povo. Abençoa, Senhor. Guarda as mentes, guarda as famílias, guarda no trabalho, guarda em tudo que nós temos que fazer, meu Pai, que tenhamos uma mente focada e alerta, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor, amém e amém, graças a Deus.